Bom, então a cozinha surge na sequência de um apartamento na Baixa que o meu pai me ofereceu. Isto em 1987. Era um apartamento na Baixa Pombalina, muito bonito, pequenino, e à medida que comecei a recuperar o apartamento fui descobrindo aspectos extremamente curiosos. As paredes do apartamento estavam todas pintadas, lambris de azulejos muito bonitos. E tinha que arranjar a cozinha. O meu pai tinha feito uma cozinha semelhante, numa versão anterior, numa quinta que tínhamos perto de Setúbal, e pedi-lhe que fizesse qualquer coisa assim, uma revisitação de uma cozinha oitocentista, com revestimento azulejar, temático, afim para esta casa. Foi difícil convencê-lo, devo dizer, mas ele entusiasmou-se bastante e começou a fazê-lo. Posso dizer que vivi na casa durante 2 anos com estas paredes completamente revestidas a papel cenário e por baixo reboco de cimento, porque foi o tempo minucioso que ele levou a executar estes painéis. Não me deixou ver, nunca. Eu nunca soube o que é que estava, só pude ver quando estava mesmo instalado, montado, totalmente montado. Portanto, foi assim uma surpresa muito grande. Quando estávamos quando ele estava a preparar isto, íamos falando, não é? Falávamos de muitos temas. E eu lembro-me de ele me dizer que o tema que sobre o qual vou trabalhar vai ser sobre a questão da comida. É tudo a comer-se e a devorar-se. E isso fez-me lembrar uma frase que o Lawrence Durrell utiliza como epígrafe no Quarteto de Alexandria, uma frase do Sade. Eu tenho aqui porque não a consigo reproduzir fielmente, que lhe dei e que ele gostou muito e escreveu-a, por isso gostava de ler. Diz o seguinte: a primeira e mais bela qualidade da natureza é o movimento que constantemente a agita, mas esse movimento é simplesmente a consequência perpétua de crimes e só deles se alimenta. De facto, ele gostou da frase, escreveu-a e, inclusivamente, por essa altura até fez um quadro a óleo grande sobre o Sade. E, portanto, isso certamente que o terá motivado para a realização desta cozinha. A ideia, portanto, tratando-se de uma cozinha, não é? O alimento, comer, é qualquer coisa fundamental, só que é que ele deu aqui um sentido profundamente hiperbólico a toda esta situação, não é? O comer aqui assim, todas as figuras se devoram, tem mesmo uma pulsão profundamente libidinal e ao mesmo tempo encontra, do outro lado, a própria morte, a própria vida que se alimenta da morte, como a própria frase do Sade transporta, e todas as situações, até as mais minuciosas que vamos encontrando na cozinha, reportam sempre formas de apropriação pela deglutição do outro, numa situação extremamente ambígua entre o desejo de destruição e o desejo de possuir, o possuir e ao mesmo tempo destruir, não é? Esta polaridade, Eros, Thanatos, está sempre muito presente e de forma extremamente complementar. O trabalho, ele disse-me que iria ser na altura, eu lembro-me, ainda antes de ver, ele me dizer, mas vai ser muito diferente da outra cozinha que fiz para Setúbal. A outra cozinha que fiz para Setúbal é apenas um ensaio. Era feito muito sobre o azul e branco, algum manganês, poucas outras cores entravam. Esta vou pegar a sério na tradição da majólica, por um lado, e exacerbá-la, e por outro, as referências ao arquimbolo vão ser ainda mais declaradas e, portanto, toda uma montagem das próprias figuras, não é? As figuras são montadas por vários elementos e todos esses elementos também nutrem entre si uma relação extremamente libidinosa, tensa e fatal mesmo. Bom, de facto,
outro aspecto também que me surpreendeu da primeira, isso ele não me disse, mas quando comecei a ver bem a cozinha, é uma relação espacial que não existia na primeira cozinha que tinha feito. Ou seja, muitos dos pormenores que encontramos nestes painéis têm relação direta com outros painéis. Figuras que se observam de um painel para o outro, que se chamam, que apenas observam. Portanto, há uma correlação com o próprio espaço, mais instalativa, se quiséssemos utilizar uma linguagem mais contemporânea, não é? Há uma lógica instalativa, não é? Estes painéis não poderiam ser deslocados de forma arbitrária e colocados só num plano horizontal. Eles precisam de estar instalados uns em frente aos outros, porque há relações declaradas, não é? Bem como, de resto, até o mobiliário da cozinha, que foi construído por mim e pelo meu pai, através com portas que encontrávamos na Baixa, no momento nunca mais parou, de depredação total da Baixa Pombalina, portas muito bonitas que eram deitadas fora, que nós íamos buscar, cerrávamos e fazíamos os armários, e foi tudo inclusivamente pensado, a cor das próprias portas foi pensada como uma cor relacionada com com a tonalidade mais geral de todo este revestimento azulejar, não é? Criando uma certa complementaridade de tons. Portanto, eu estava com muita curiosidade, não é? Mas ele não me deixou ver. Às tantas já insistia, eu não posso estar com a cozinha, estou assim há 2 anos, imaginam o que é papel a revestir uma cozinha, salta água, não é? Bom, estava exasperado. Ele diz: tem paciência que a paciência paga. Vais gostar. E de facto foi uma surpresa fantástica. Até, o que aconteceu foi quando isto foi colocado nas paredes, eu não estava a viver em Lisboa, tinha sido deslocado a dar aulas para o Algarve e, portanto, ainda foi mais fácil montarem isto. E, portanto, quando vi, estava tudo mesmo completamente acabado e pronto. Mas foi sempre... Ele ia-me dando, assim, às vezes umas pistas, falando de um pormenor ou outro, conversávamos, mas deixava sempre tudo muito suspenso, não é? Para criar mesmo esse suspense, não é? E o clímax da visão geral da cozinha. Foi um espanto, uma surpresa muito grande, não é? Porque, de facto, era muito mais do que eu tinha imaginado, não é? Eu gostava muito da cozinha dessa quinta. Está hoje no Museu Berardo do Azulejo, em Estremoz. E era um tratamento muito especial, com umas letras que inscreviam o próprio nome da quinta. Nestes motivos, estes motivos iam fazendo uma escrita, não é? Aqui não fazem. Foi uma das coisas que eu, quando vi da primeira vez, andei à procura se na disposição de todos estes elementos havia uma escrita, mas não, isso não acontece aqui. Enquanto na outra estava escrito mesmo Quinta do Sol, e depois mais uma série de aspectos referentes aos signos, ou meu, ou da minha mãe, ou do meu pai, éramos todos sagitários, e portanto havia uma série de sinais assim muito meio ocultos, meio visíveis nesses painéis. Aqui assim não, tudo é muito mais abstrato, nesse sentido, as referências não são tão óbvias a factos, mas estarão certamente relacionadas com factos da própria vida, mas não tão inscritas diretamente como aconteceu com a anterior. Eu penso que quando começamos a olhar para este painel, podemos gostar muito de uma figura, chama-nos a atenção, não é? O tamboril com o cachimbo, por exemplo, mas de repente a raposa a encantar o corvo, de repente há um pormenor de uma simples teia de aranha, onde uma aranha está a devorar outra, e portanto, de cada situação que descobrimos e que nos atrai, encontramos outra mais pequena, uma espécie de madrioscas, não é? Caixinhas dentro de caixinhas que não param, que são infinitas, e é essa vertigem que acho mais interessante em todo este painel. Bem como também, eu lembro-me, sempre me
me fascinou muito o colorido. O colorido é de uma exuberância fantástica, não é? Onde este tipo de tratamento da cor, da tradição da majólica italiana, mas também revista no século XX, depois do fauvismo e de muitos outros aspectos, lhe dá uma qualidade cromática absolutamente deslumbrante, não é? Cruzam-se situações que vêm da tradição, narrativas tipo Fábula de La Fontaine, como a raposa e o corvo, e outras situações mais enigmáticas, outras muito especiais e muito pessoais, estão aqui também presentes, seguramente, não é? Repare que todo este ciclo termina numa anamorfose. Há uma pequena anamorfose aqui numa parede, não é? Que faz o final de tudo isto. Mas também é significativo de alguma situação mais pessoal. Portanto, entre o pessoal e o universal e o completamente imaginado que ultrapassa tudo isso, tudo se cruza. E eu acho que as próprias referências, como é o leitmotiv de todo este painel, estas referências também se devoram umas às outras, não é? Subitamente, uma Fábula de La Fontaine entra dentro de uma situação que a pintura do azulejo leva a tal, e essa situação pode-se transformar numa situação pessoal. Também há aqui assim uma teia um bocado indiscernível, de onde começa uma situação e termina a outra. E talvez seja interessante referir isto, este tipo de trabalhos, esta cozinha, como a anterior que fez e como outras que fez posteriormente, né, são trabalhos feitos com um sentido muito especial, mais íntimo, feitos para casa, para a família, para pessoas muito em concreto. E o meu pai sempre gostou de fazer isso, e isso foi sempre uma área no trabalho que ele desenvolveu. Ou seja, eu quero com isto dizer também que este tipo de trabalho não será propriamente o trabalho que ele entendia como o trabalho mais propositivo da obra dele. Não é? O trabalho mais propositivo da obra dele nunca seria uma revisitação transformada, como esta é, de muitos aspectos tradicionais. É bastante mais propositivo nesse sentido, quando pega, não é, no azulejo do século XVI, no branco e verde do Palácio de Sintra, e os sentidos que dá isso são as formas mais propositivas do trabalho dele. Estas são formas que ele reservou sempre para um canto mais íntimo, que têm uma componente de revisitação mais aturada da tradição, onde um exercício de uma certa mestria, não é? De uma mestria em revisitar essa tradição está presente e readaptá-la a um outro contexto. A maquete que está aqui da cozinha foi realizada precisamente para a exposição que aqui teve em 94, em Lisboa Capital da Cultura, não foi em 94, Lisboa Capital da Cultura, e teve uma exposição retrospectiva ou monográfica aqui no Museu do Azulejo, e sentiu necessidade e gostava de apresentar a cozinha. Não era possível porque ela estava fisicamente noutro sítio. Agora hoje, felizmente, é. Mas, e, portanto, ele considerava esta obra como uma via do trabalho dele, mas é uma via que eu queria dizer que é uma via mais íntima, mais particular, não propriamente aquelas de experimentação sobre o azulejo ou sobre a cerâmica que realiza para painéis, que depois estão muitos deles aqui neste museu e noutros, não é? Em outras coleções ou noutros espaços públicos também. Pois, felizmente a cozinha veio parar ao museu, o melhor sítio para estar. O trabalho foi tão exaustivo da parte do meu pai sobre isto. Há aqui um investimento tão grande a fazer isto,
que é excessivo para uma simples casa que se habita no dia-a-dia, pelo menos como nós hoje podemos pensá-lo, não é? E com as vicissitudes que têm as casas, que são sempre temporárias, não é? E, portanto, depois de ter usufruído e vivido muitos anos aqui no meio disto, que ela tenha vindo para o museu, para mim foi uma das maiores felicidades. E chegar agora aqui e encontrar isto tal qual a cozinha, sempre faz impressão, parece que estou a entrar dentro de um sonho, de um fantasma que tenho sempre muito presente e estou cá dentro. De facto, é muito parecida, não é? Toda esta instalação com o que vivi nesta casa, olhando para estes painéis.